Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha que pode auxiliar na comparação entre apartamentos de aluguel utilizando o Planilhas Google. E esta planilha, então, contará com espaço para registrar informações de cada respectivo apartamento. Então, área, preço, número de quartos, banheiros, vagas de garagem, o link para as informações deste apartamento. Também podemos filtrar de acordo com alguns critérios, como, por exemplo, quantidade de quartos. Então, selecionando em uma lista suspensa, podemos filtrar os apartamentos que respeitem esse critério, ou também filtrar, por exemplo, por apartamentos que tenham um preço menor que um valor que digitarmos. Então, por exemplo, digitando o valor, vão sendo dinamicamente filtrados os apartamentos que respeitem esse critério de preço menor que o valor que digitarmos. E então, vamos, na prática, aprender como realizar esta tabela e essas interações utilizando o Planilhas Google. Então, aqui temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Vamos começar com as estilizações e formatações para tornar a experiência de utilização da planilha mais interessante. Caso queira pular esta etapa de estilização e formatação, o vídeo estará dividido em capítulos. Muito bem, então vamos estilizar cada uma das três tabelas. Primeiro a que possui as informações dos apartamentos e depois as que iremos filtrar pela quantidade de quartos ou por preços menores que um valor definido e assim por diante. Então, primeiro de tudo, selecionando todas as informações, vamos aumentar o tamanho da fonte, por exemplo, para um tamanho de fonte 14. Vamos também alinhar na horizontal ao centro e alinhar na vertical ao meio. Muito bem. Vou selecionar a primeira tabela, abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de cores alternadas. Seleciono aqui um estilo padrão e aperto em Concluído. Na sequência, para os títulos da tabela, vou selecionar esses títulos, vamos brevemente alterar a cor de preenchimento e alterar a cor do texto. E também, selecionando esta tabela, vou selecionar então esta opção de bordas e todas as bordas. Muito bem. E agora então vamos estilizar as demais tabelas. Então, vou selecionar o intervalo, abrir o menu Formatar, cores alternadas e selecionar um estilo padrão. Apertar em Concluído, selecionar esta opção de bordas, todas as bordas e agora algumas breves estilizações, como por exemplo, para o título, seleciono duas células, clico neste atalho de mesclar células para unir duas em uma só, e poderia também alterar, por exemplo, a cor de preenchimento, alterar a cor do texto. Aqui nesses subtítulos poderíamos também alterar a cor de preenchimento, alterar a cor do texto e assim por diante. Vou aproveitar, selecionar esta tabela, utilizar esta ferramenta de pintar formatação e clicar sobre a outra tabela para aplicar uma estilização semelhante. Muito bem. E agora, então, algumas colunas, o conteúdo dela excede a largura da coluna. Para isso, vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna A, manter pressionado e arrastar, por exemplo, até a coluna G. Botão direito do mouse sobre alguma das colunas, redimensionar colunas da coluna A até a coluna G. E aqui, então, ajustar aos dados, para que a largura da coluna da planilha se ajuste ao respectivo conteúdo. Apertando em OK. Muito bem. Então, próximo passo, vamos brevemente formatar os valores. Então, onde teremos valores de preços, seleciono o intervalo de dados, formatar como moeda. Seleciono o intervalo de dados, formatar como moeda. Aqui também para o preço e aqui onde vamos inserir um valor. Muito bem. Próximo passo, vamos inserir uma lista suspensa com as diferentes opções, com as diferentes quantidades, por exemplo, para filtrar pela quantidade de quartos no apartamento. Selecionando esta célula, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de Lista Suspensa. Aqui poderia criar diferentes opções, então, por exemplo, vamos considerar o contexto de 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos no apartamento, aplicar uma estilização para cada uma das opções, e apertando em Concluído, já temos a lista suspensa para selecionar, por exemplo, 1, 2 ou 3 quartos no apartamento de exemplo. Vou, inclusive, apagar aqui os dados, pois faremos esse filtro de forma dinâmica.
e aqui vou deixar já um valor, por exemplo, preços menores que R$ 2.000. Muito bem, agora sim, então vamos utilizar uma função para analisar o intervalo de dados e retornar as informações de acordo com um critério, número de quartos ou preço menor que, e assim por diante. E se você está gostando da didática e do conteúdo desta aula até o momento, aproveita e deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, e aqui então para filtrar, por exemplo, pela quantidade de quartos, na qual utilizaremos uma lista suspensa, faremos o seguinte, vamos utilizar a função para analisar o intervalo de dados e filtrar de acordo com um critério. Então, digito igual a filter, esta função, que filtra o intervalo com base em condições especificadas. Vou selecionar a função, primeiro parâmetro, intervalo, os dados a serem filtrados. No caso, queremos retornar o nome ou descrição do apartamento, sua área e o seu preço de aluguel. Então, o intervalo que iremos analisar neste contexto está na coluna A, B e C, das linhas 2 até a linha 6, ponto e vírgula e a condição. Queremos testar, então, qual apartamento tem a quantidade de quartos igual à lista suspensa. Então, testaremos quantidade de quartos do apartamento, e quando isto for igual ao valor da lista suspensa, aí sim faremos esse filtro, faremos este retorno. Então, por exemplo, no momento, 1 quarto apartamento 1, 2 quartos apartamentos 2 e 3, 3 quartos apartamentos 4 e 5. Se eu mudar algum valor, por exemplo, apartamento 1 ter 3 quartos, apareceria aqui, apartamento 1, 4 e 5. Digamos que o apartamento 4 tem, na verdade, 2 quartos. Já não apareceria mais neste filtro, mas sim quando filtrasse por 2 quartos no apartamento. Muito bem, vamos agora então para a próxima lógica. E também vamos filtrar, por exemplo, por preços menores que um valor que digitarmos. Digito igual a filter, seleciono a função, seleciono o intervalo que desejamos retornar ou filtrar os dados, então o nome do apartamento, área e preço do aluguel, ponto e vírgula, e aqui a condição será que o preço do aluguel seja menor que o valor digitado aqui nesta célula. E então, fechando parênteses e apertando Enter, também já temos isto funcionando. Então, preço menor que 2.000, apartamento 1 e apartamento 2. Se, por exemplo, for um preço menor que 1.500, apenas o apartamento 1. Se eu ajustar algum valor, por exemplo, aqui 1.499, apartamento 2 também aparece. Já para o 1.500, não aparece, pois estamos filtrando por preços menores que. Caso queira que apareça os valores iguais também, utilizaríamos aqui este símbolo de menor ou igual. E apertando Enter, aí sim, valores iguais apareceriam. Muito bem. E agora que aprendemos um pouco mais sobre a utilização de lista suspensa, estilização, formatação no planilhas Google e também o uso da função filter, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.